Olá, meus irmãos, que a graça e a bondade e as consolações do Espírito Santo esteja fluindo em nossos corações nesta hora em que juntos estamos para cultuar e louvar ao nosso Deus. Temos passado dias difíceis, dias de lutas e provações, mas o Senhor está conosco. Queremos agradecer a todos os irmãos pelas palavras de apoio, de carinho, pelas orações, neste momento que tem sido difícil para nós, quando então a nossa querida netinha Natália parte para estar com o Senhor. E já já nós a veremos, e essa é a nossa esperança. Estamos bem na prática da nossa fé, esperançosos que já já nós nos encontraremos de novo. Muito obrigado a todos pelas orações. Ana está bem, a pastora vai sendo consolada pelo Espírito Santo e na sua maturidade de fé, ela vai entendendo e sobretudo o Senhor vai falando ao nosso coração que ela está nos braços do Senhor. Obrigado a todos por esse tão carinhoso momento que todos vocês têm demonstrado a todos nós. E hoje vamos continuar cultuando o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de vida. Ele veio para nos dar a vida. E as Escrituras dizem que aquele que tem Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Então, a passagem de quem crê desse mundo para o outro é uma passagem para a vida e para a vida eterna. É nisso que cremos, é isso que pregamos e é isso que também praticamos no nosso dia a dia e na nossa caminhada cristã. Porque se não há ressurreição, então é vã a nossa fé, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar a certeza que teríamos nele a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Amém? Mas não vamos deixar de continuar cultuando o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é Deus deles porque eles estão vivos, pois estão com o Senhor. E é isso que faremos. Nós adoramos e bendizemos o nome de um Deus que está vivo. Vamos cultuar a Deus. Hoje estaremos recebendo uma mensagem que o pastor Hermes vai estar nos trazendo, uma belíssima mensagem, uma poderosa mensagem esperançosa para todos nós. E vamos cantar, louvar e adorar a Deus, porque bendito seja o nome do Senhor. Ele sempre é gracioso em todas as coisas que faz, e é isso que cremos. Fiquem bem, vamos continuar louvando e adorando a Deus, que o culto desta noite, o Espírito Santo possa falar profundamente os nossos corações. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, porque temos a graça de ter em nosso espírito uma fé que nos foi dada pelo Senhor para crer na eternidade, para crer na vida, para termos esperança. E ainda temos conosco todos os dias a pessoa bendita do Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos consola de todas as dores na vida. Obrigado, Senhor, por podermos desfrutar desse cuidado tão pessoal, divino, nesses momentos tão difíceis pelos quais passamos. A título da honra e toda a glória, queremos te cultuar nesta noite, porque tu és digno de toda a honra e todo louvor. Abençoe, pois, todos os atos desse culto, as ministrações desse culto, as canções, tudo quanto hoje aqui ministrarmos possam falar, tocar nos corações daqueles que estiverem participando desse culto, a fim de que eles possam estar sendo curados, consolados, fortalecidos, edificados, se enchendo de esperança em Deus, de dias melhores. Assim oramos e te agradecemos, porque é exatamente isso que cremos que hoje esse culto nos trará, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos celebrarmos ao nosso Deus, vamos celebrar o Deus da vida, e assim Ele será glorificado nas nossas lutas e nas nossas provações. Deus abençoe você, continue conosco e que Deus encha o seu coração e a sua casa de esperança nesta hora. Amém. Louvemos ao Senhor. Vieste a nós para encontrarmos vida eterna e viver a liberdade.
esse amor, a luz se espalha por todo mundo. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vivo estás. Eu vivo nessa luz que me guia, danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas, vivo estás, estás em mim. A minha vida entrego, és tudo o que eu quero. Vivo estás, estás em mim. Pro mundo ver o teu amor, pro mundo conhecer que és Senhor, pra sempre vão te exaltar. Aquele que tudo criou no universo está em suas mãos. Jesus, vou te exaltar. Vivo estás, eu vivo nessa luz que me guia, danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas, vivo estás, estás em mim. A minha vida entrego, és tudo o que eu quero. Vivo estás, estás em mim. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Primeiro dia, Disse haja luz, separou o dia da noite. segundo dia, Fez separação entre o céu e as águas da terra. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. terceiro dia, Rios e mares fez, e na parte seca a vegetação. quarto dia, Ele fez o sol, fez também a lua e estrelas. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. quinto dia, Aves lá no céu, peixes lá nos rios e mares, sexto dia, animais da terra, homem e mulher, a sua imagem. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. sétimo dia, Ele descansou e santificou esse dia. Ele descansou e santificou esse dia. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom.
sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã,
Que bênção podermos estar juntos na presença do nosso Deus para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor como igreja. Estamos juntos aqui mais uma vez neste canal abençoado que o Senhor nos coloca nas mãos para usarmos. Enquanto nós não podemos estar juntos, reunidos no mesmo lugar, nós podemos usar esse meio que o Senhor tem proporcionado para nós. E que alegria podemos exaltar o nome do Senhor, que alegria dizer glórias a Deus, que bênção servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E hoje podemos estar na sua presença, felizes, alegres, esperançosos na sua presença. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de deixar aqui uma palavra para vocês, uma palavra simples, uma palavra que vem da parte de Deus para o nosso coração. E eu gostaria que esse dia de hoje, eu não sei qual horário você vai estar assistindo este vídeo, participando do culto, mas que você seja ricamente abençoado e que você preste atenção, atente-se à palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia, cante junto os louvores, a adoração, para que você seja edificado no Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, sem delongas, em Mateus capítulo 14, no versículo 22 até o versículo 33. É rápido, eu vou ler este texto, que é muito rico em coisas maravilhosas que Deus nos proporciona, nos dá, nos oferece, lições maravilhosas, e aqui mais um ensino de Jesus aos seus discípulos. Então, Mateus capítulo 14, 22, a partir do 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à vigília da noite, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre as águas, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus disse a Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glórias a Deus por esta mensagem tão poderosa, graças a Deus por esta tremenda experiência dos seus discípulos naqueles dias. E eu entendo que Jesus estava fazendo com eles uma grande escola. Ora, falava com eles em particular, ensinando com as suas palavras. Ora, Jesus os colocava no seu laboratório e fazia com eles grandes experiências como essa, para ensiná-los a confiar e depender única e exclusivamente dele. Meus irmãos, essa história de uma das passagens da vida, do ministério de Jesus e os seus discípulos, nos mostra assim com clareza e reflete muito aquilo que acontece conosco hoje em dia. Situações em que nós mesmos vivemos
em nossa caminhada com Jesus. Lembrando, irmãos, que nós não estamos nessa terra como moradores fixos aqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nossa pátria não é aqui. Estamos aqui com um propósito definido pelo Senhor, mas o nosso lugar não é aqui. Eu gosto muito de lembrar aquele hino, o hino 207 do cantor cristão, que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, de um reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. A nossa função aqui como embaixadores de Cristo nessa terra é ministrar as boas novas de perdão do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Nós trabalhamos, nós constituímos família, nós estudamos, nós fazemos tantas coisas, nós votamos, nós participamos politicamente do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Nós fazemos tantas coisas, passeamos, viajamos, né? Desfrutamos de tantas coisas boas nesta terra, mas, meus irmãos, a Bíblia diz que nossa pátria não é esta, que nós estamos aqui de passagem e que nós temos um grande propósito com Deus, que é pregar e ministrar as boas novas do perdão de Deus para uma vida eterna com o Senhor. Bem, meus irmãos, esse texto tão maravilhoso nos fala de uma coisa tão preciosa que Jesus fez ali naquele momento com os seus discípulos, mas se você observar no capítulo anterior, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes para alimentar uma grande multidão. E ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos de um menino. Antes ele havia perguntado aos seus discípulos como ele poderia alimentar aquela grande multidão. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que estavam com eles. Imagina-se o número de pessoas que estavam ali com fome. E Jesus multiplica aqueles pães e peixes, dá de comer a tantos, né? Sacia todos fartamente e sobra ainda 12 cestos cheios. Jesus faz com aquele milagre diante dos olhos de todos, diante dos seus discípulos. Esse era um dos laboratórios do Senhor Jesus para com os seus discípulos, revelar o seu poder, a sua autoridade, a autoridade da sua palavra, mas ele estava sempre em constante ensinamento prático com eles. E logo depois ele se despede da multidão e vai para o monte orar. Porém, antes, ele diz aos seus discípulos: peguem o barco e podem entrar ao mar, e eu já vou encontrar com vocês. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando que os discípulos agora teriam uma nova experiência com o Mestre, mas uma maravilhosa experiência com Cristo, porque debaixo da ordem do Senhor, da ordem dele, eles tomaram o barco e entraram mar adentro. E Jesus sabia do que estava para acontecer. Ele sabia. Ele é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente. E ele manda com que aqueles discípulos entrem para um mar que de repente ficaria, e como ficou, revolto, com ventos fortes. E a Bíblia diz que já era tarde e o barco onde estavam os discípulos já estava sendo açoitado por ondas fortes e por ventos muito bravios. O cenário de verdade, meus irmãos, o cenário ali era de horror. O cenário ali era de pavor, de pânico. E, meus irmãos, é interessante que Jesus aparece para os discípulos já na 4ª vigília da noite. Isso para o judeu, a 4ª vigília da noite seria mais ou menos ali entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Ou seja, Jesus foi para o monte orar e deixou aquele pessoal bastante tempo naquela situação. E o desespero começa a tomar conta daqueles homens. Porém, meus irmãos,
Jesus não nos deixa órfãos. Jesus não abandona as nossas vidas à nossa própria sorte. Diz a palavra que entre as 3 e as 6 da manhã, ou a quarta vigília da noite, eis que surge Jesus andando sobre as ondas. Teria sido Jesus, então, cruel em deixar os seus discípulos ali no meio daquela tormenta? Claro que não. Claro que não. Mas ele precisa ensinar aqueles homens, na prática, o que ele gostaria que eles aprendessem. Jesus queria que eles aprendessem que o poder está em suas mãos, que a glória está em suas mãos, que o domínio está em suas mãos, que a autoridade está em suas mãos e o senhorio de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pois bem, irmãos, Jesus então surge andando sobre as águas tempestuosas e eles no barco morrendo de medo pensam que Jesus era um fantasma. Olha que coisa terrível. Ainda pensam que Jesus era um fantasma. No mínimo, esses homens, por serem pescadores, eles já deveriam saber, e nas suas horas de folga, dos seus churrascos de peixe, eles deveriam já saber de muitas histórias, aquelas histórias de pescador, né, sobre coisas que trazem medo ao ser humano. E eles então, queridos, naquele momento onde pensavam que Jesus era um fantasma, eles se enchem de pavor e a Bíblia diz que eles gritaram de medo. Veja que coisa! Porém, meus irmãos, em seguida, Jesus lhes falou a seguinte frase: Tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. Sabe, queridos, eu fico pensando aqui se de repente algumas dessas coisas não acontecem conosco, não exatamente assim, mas de repente algo muito semelhante acontece conosco e a gente pensa que Deus nos abandonou. E aí quando a gente vê alguma situação, a gente começa a gritar, mas é Jesus que está provendo livramento em nossas vidas. E a Bíblia diz que Jesus, quando chegou ali perto deles, disse: olha, não temas, sou eu. A primeira coisa que Pedro faz é dizer a Jesus: se és tu mesmo, manda-me que eu irei ter contigo andando sobre as águas. Mas que cara impetuoso esse Pedro, não? Talvez alguns de nós sejamos tão impetuosos também, né, como Pedro. Mas também, irmãos, eu gostaria de lembrar aqui uma palavra que foi ministrada pela pastora Sandra no domingo passado, naquela bela mensagem que ela trouxe à igreja. Você talvez deva se lembrar quando ela falou sobre o povo que saiu do Egito e de repente eles foram atravessar o mar. E ela disse com tanta propriedade ali sobre o significado do mar. E ela disse sobre a simbologia do mar que representava e que representa o mundo e esse sistema pecaminoso, esse sistema de vida separado de Deus, onde as pessoas vivem as suas próprias vidas, nos seus pecados, que vivem nos seus caminhos tortuosos, buscando apenas os seus prazeres, sem se preocupar com Deus, sem a graça do Senhor. Então, quando Pedro coloca os pés sobre as águas, nós podemos dizer também que Pedro estava colocando o seu pé em algo muito perigoso para ele. Muito, muito perigoso para a sua vida. Para Jesus não, porque ele é Deus, mas ele, por um instante, ele disse: eu posso caminhar pela fé em Jesus Cristo. E ali aquele mar revolto, tentando engolir os discípulos, assim como também o mundo hoje tenta nos engolir e fazer com que nós pereçamos e afundemos na nossa fé.
Pedro recebe então o sim de Jesus. E Jesus diz para ele: vem. Pedro dá ali os primeiros passos e começa realmente a andar sobre as águas. Pedro realmente começa a andar como Jesus estava andando. Mas, de repente, queridos, Pedro começa a olhar para onde ele estava. Ele olha para o lado, ele olha para os lados, ele percebe o vento forte. Ele olha para baixo, onde ele estava pisando, e vê o mar revolto. E Pedro começa a afundar. Há alguns comentários importantes sobre Pedro nesse momento, e esse homem representa muito todos nós. Ele mostra como nós agimos e reagimos. Ele é o espelho daquilo que é a raça humana. Quando ele levanta o nariz por cima dos ombros, né, e diz: deixa comigo, eu sou o cara, eu sou um homem cheio de fé, eu consigo, eu tenho coragem, eu faço, eu aconteço. E ele pega a sua pequeníssima fé e começa a andar sobre as águas, mas, de repente, ele afunda na sua incredulidade. Esse homem deveria olhar para Jesus totalmente, mas, de repente, ele começa a olhar apenas para as circunstâncias. Ele diz: eu irei contigo até o fim. Ele sempre disse isso a Jesus: eu sempre estarei contigo, Jesus. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca farei isso. Eu nunca te desobedecerei. E apenas lembrando que Pedro foi aquele homem que no primeiro momento de grande perigo, ele nega Jesus 3 vezes. Sabe, meus irmãos, isso me ensina que nós não somos super crentes. Isso me ensina, meus irmãos, que nós não somos crentes de aço. Nós somos de carne e osso. Somos frágeis. Nós não somos intransponíveis. Mas nós somos suscetíveis às dores, somos suscetíveis a problemas, a situações da vida, somos frágeis. E se nós não nos cuidarmos, se nós não nos submetemos ao senhorio de Cristo, anulando a nossa carne e nos sujeitando ao Senhor todos os dias, nós certamente fracassaremos em nossa miserável fé. E foi por isso que neste momento, meus irmãos, Pedro, em seu ímpeto, começou a andar sobre as águas, mas a sua fé começou a levá-lo para baixo. Não que a sua fé não fosse genuína, mas ela era insuficiente. Pedro ainda estava aprendendo com Jesus. E o que levou Pedro a afundar naquele momento? Eu separo aqui algumas coisas importantes. Compare nisso, meus irmãos, para saber se você também não agiria da mesma forma que Pedro. Diz a palavra que Pedro teve medo. Dizem que o medo bem dosado ele é até bom. Ele nos freia e nos dá um alerta para que façamos as coisas com prudência. Porém, quando Pedro percebe que o perigo é maior do que a sua própria expectativa, ele começa a afundar. Já não sabia mais o que fazer. E muitas vezes, meus irmãos, nós agimos desta forma. Somos levados apenas pelo ímpeto, nos atiramos, mas logo percebemos que o medo que toma conta da nossa vida é muito maior do que a nossa fé. Outra coisa interessante que levou Pedro a afundar foram as circunstâncias. As circunstâncias. Não está escrito que Jesus acalmou o mar e a tempestade naquele momento, mas que ele andava sobre as águas revoltas. Voltando lá à palavra da pastora Sandra, as circunstâncias do mundo, desse sistema pecaminoso,
que leva sempre o mundo ao pecado, à pressão. Esta pressão que o mundo faz sobre nós, certamente é um elemento muito forte para fazermos-nos afundar em nossa fé. E também, meus irmãos, o que aconteceu com Pedro é que na sua momentânea incredulidade, ou seja, a sua dúvida, levou Pedro, bateu nele, no seu peito, aquela dúvida, aquela incredulidade momentânea, quando ele disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Momentânea incredulidade, sim, meus irmãos, porque num piscar de olhos ele se viu andando sobre as águas e com certeza ele perguntou a si mesmo: mas eu aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu fiz? Mas ele não foi pisar nas águas cheio de fé? Ou agora ele descobriu que o seu ímpeto o levou a tomar uma atitude precipitada e não uma atitude de uma fé solidificada? Num piscar de olhos, ele se viu andando sobre as águas, mas ele pensou: e eu aqui? Quem sou eu? Isso não é possível. Meus irmãos, é essa a hora que nós esquecemos que tudo o que fazemos deve vir da parte de Deus, nos capacitando para fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Nós esquecemos muitas vezes que a força não vem de nós, mas vem do Senhor. Que nós somos apenas como ferramentas e instrumentos de Deus. Nós não somos Deus, mas somos apenas ferramentas. E uma ferramenta sozinha sobre as águas, ela afunda. Nós duvidamos que Deus pode fazer grandes coisas em nós e através de nós. Pedro, no momento em que ele afundava, ele gritou ao Senhor Jesus. Ele gritou: Senhor, salva-me! Sabe, meus irmãos, eu fico pensando que nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, quando a nossa fé vacila, quando bate aquela pequena dúvida em nós, aquela momentânea incredulidade, o que nós fazemos? Nós gritamos pelo Senhor Jesus? Ou nós entramos nesse pânico geral que a humanidade costumeiramente entra? Temos clamado pela ajuda do Senhor? Ou temos tentado resolver as coisas da nossa própria maneira? E Jesus continua a sua aula prática com os discípulos, e o que Jesus falou a Pedro foi o seguinte. Ele falou a Pedro no versículo 29, quando ele responde a Pedro, quando ele pergunta para Jesus: se és tu, manda eu ter contigo. Jesus diz a ele: vem até mim. Sabe, meus irmãos, a palavra de autoridade de Jesus, ela nos encoraja. A palavra de autoridade de Jesus nos anima e nos traz força e fé. Jesus disse a Pedro: vem, pode vir, sou eu mesmo que estou aqui. Foi a mesma palavra que ele disse aos seus discípulos, quando disse lá em Mateus capítulo 4, 19, ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Também lá em Mateus capítulo 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é que Jesus tem falado a você nesses dias, meu irmão, minha irmã? Você tem lido a sua palavra? Você tem gastado tempo de qualidade para ouvir a voz do Senhor? Ou você tem gastado tempo com a televisão, com a Netflix ou com outras coisas? O que é que você tem permitido na sua vida que Jesus tenha que operar grandemente sobre você? Outra coisa que Jesus fez é que ele foi em direção a Pedro.
Quando Jesus viu que Pedro estava naufragando em sua fé, ele mesmo foi em direção de Pedro. E isto me mostra que Jesus se moveu de profunda compaixão por ele. E na sua infinita graça e misericórdia, sem olhar, sem se importar, com a dúvida no seu coração, com a incredulidade momentânea no seu coração, ele vai em direção a Pedro para salvá-lo. Isso me diz, meu irmão e minha irmã, que Jesus, olhando para as minhas misérias, ele veio ao meu encontro. Ele veio ao meu encontro. Fica claro, meus irmãos, que Jesus foi enviado pelo Pai e desceu dos céus e veio em minha direção para me salvar das minhas misérias e me salvar do meu afundamento de vida. E em último lugar, a palavra diz que Jesus estendeu a mão a Pedro. Enquanto Pedro estava afundando, além de Jesus ter dito para ele uma palavra, além de Jesus ter ido ao seu encontro, agora Jesus lhe estende a mão e lhe tira daquelas águas, né, que estavam em tormenta. O que eu entendo para a minha vida, e o que eu entendo para a tua vida, é que no momento da nossa perdição, Jesus veio dos céus. E veio como aquele que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio em nossa direção e ele estendeu a sua mão. Quando ele foi pregado naquela cruz, ele estendeu a sua mão para nos salvar da nossa condenação eterna. Meu querido irmão e irmã, esta é uma mensagem muito, muito simples, mas ela é uma mensagem muito poderosa no Senhor, porque nós podemos entender e compreender, queridos, que Jesus, ele veio ao nosso encontro, porque a nossa vida estaria condenada eternamente. Mas ele nos amou, e ele se importou comigo e com você, e ele nos viu na nossa miséria e atendeu ao clamor, ao nosso clamor. Que você possa ser tocado pela palavra, pela mensagem do Senhor Jesus, pela mensagem da cruz de Cristo, e que você entregue o seu coração ao Senhor Jesus, para que você seja salvo de toda a condenação, da condenação eterna. Que o amor de Deus seja sobre você e a graça do Senhor Jesus sobre a tua vida. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado pela mensagem do Senhor que ecoa, né, desde os primórdios, ó Deus, e ela ecoa por este mundo, salvando vidas, resgatando vidas, purificando vidas, preparando-nos para a eternidade com o Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer e pedir a tua bênção sobre este povo, pedir a bênção sobre este irmão ou irmã que está assistindo agora esta mensagem, este amigo ou amiga que está assistindo esta palavra, ouvindo esta palavra, que o Senhor abençoe seu coração e os toque em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Amo você em Cristo e o meu desejo é que você tenha uma semana cheia do poder de Deus. Um abraço fraterno desse pastor que te ama e te ama em Cristo. Fique em paz. Ótima semana. Me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Se o mar
onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Eu amarei, e além das ondas andarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que palavra maravilhosa esta que o pastor Hermes nos trouxe a respeito das dificuldades que às vezes enfrentamos na vida, esses fortes ventos, esses fortes temporais, essas coisas inesperadas que acontecem na vida de todos nós. Devemos estar com os nossos olhos firmados em Jesus. Não podemos perder a nossa fé, não podemos perder o nosso foco, e que mesmo que as ondas se levantem, os ventos venham sobre nós, nós estamos olhando para Jesus. A Bíblia diz: olhai para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa consolação, a nossa força, a nossa esperança, a nossa garra para continuar lutando e vivendo vem do alto. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tire os seus olhos de Jesus, não tire os seus olhos das promessas de Deus, não tire os seus olhos da sua comunhão com Deus e da sua comunhão com o Espírito Santo, e assim você vencerá todas as lutas e as dificuldades e os improvisos que a vida às vezes nos impõe através da sua fé em Jesus Cristo. Faça isso, pratique o que você ouviu hoje através da palavra e continue caminhando até aquele glorioso dia quando juntos estaremos encontrando com o Senhor. Amém? E antes do arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, iremos subir para se encontrar com Ele. Essa é a nossa esperança. Amém? Obrigado por todos. Oremos, finalizando aqui o nosso culto, e obrigado, pastor Hermes, por esta palavra e por todos vocês, pela participação de vocês no dia de hoje. Somos gratos a Deus pela vida de vocês. Oremos. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, te damos glória e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos há muito. Mas grande é a tua misericórdia, por isso estamos felizes. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. A tua graça nos basta. Obrigado por tudo quanto temos recebido, tudo quanto temos sentido. Obrigado por tudo quanto temos aprendido a cada dia no caminhar contigo. E que nesta semana, Senhor, todos os nossos irmãos, que cada casa, cada família que nos ouve agora, recebam exatamente nesse momento as bênçãos de Deus, a visitação do divino, que o divino visite o humano, esta pessoa que nos ouve, nas suas mais profundas necessidades, suprindo as suas necessidades. Se estão enfermos, por favor, cura-os. Se estão necessitados, traga a tua provisão. Se estão desanimados, traga o teu ânimo. Se estão fracos na fé, renova-os a fé. Se estão sem esperança, enche-os de esperança. Nós te pedimos que, Senhor, a tua graça chegue sobre cada casa. E aonde abundou o pecado, seja em que vida for dessa pessoa que nos ouve, possa superabundar a tua graça perdoadora, a tua graça que absolve, a tua graça que justifica, a tua graça que recebe esse favor imerecido que o Senhor concede a todos nós. Assim oramos
suplicando que todos desfrutem e sejam blindados com as bênçãos do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, fiquem em paz, amamos vocês, recebam o nosso abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem bem, Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.